O tema é glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo nos fala sobre essa possibilidade de glorificarmos a Deus através do nosso corpo. E ele começa dizendo assim: porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Em primeiro lugar, meus irmãos amados, nós precisamos compreender que este corpo, que nós cuidamos dele, este corpo que para muitos é um orgulho, para outros um problema, para alguns é uma forma de satisfação, para outros uma insatisfação terrível. Eu quero lhe dizer que ele não é seu, ele é de Deus. Você é propriedade de Deus. Você foi comprado por ele. Aleluia. E ele não precisava comprar, porque foi ele quem fez você. E eu fico imaginando, irmãs e irmãos, como Deus teve cuidado ao criar esse corpo. Ele foi fazendo as coisas no Éden, e ele começa com o poder da sua palavra. E ele diz primeiro: haja luz, e houve luz. Depois ele faz separação entre luz e trevas. Depois ele cria os astros. Depois ele cria a terra. Depois ele cria a água. E por fim, quando ele chega no final, ele diz assim: agora nós vamos sentar o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e nós vamos criar o homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bendito seja Deus. Eu posso deduzir aqui, meus irmãos amados, que Deus Pai já tinha na sua mente infinita, gloriosa, que nós não podemos atingir, o projeto do que é você hoje. Ele já tinha o projeto do corpo humano, ele já tinha o projeto do homem, ele já tinha o projeto da mulher, mas ele faz questão de não realizar isso sozinho, e então ele chama a Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, e eles começam a traçar este homem, e a primeira coisa que eles fazem é ir lá no pó da terra, e de lá eles tiram o que é necessário para este homem, e eles começam a tirar ali tudo o que a terra tem de mais importante para criar esse corpo. Eles buscam ouro para criar o corpo humano, eles buscam cobre para criar o corpo humano, eles buscam ferro para criar o corpo humano, eles buscam fósforo, eles buscam cálcio, eles buscam magnésio, eles buscam todos os elementos que a terra possui para criar um corpo. Bendito seja o Senhor para sempre. E de repente eles começam a montar isso, e Deus começa a montar com ouro este corpo que pertence a você hoje, ou pelo menos que está sob o seu cuidado hoje. E Deus começa a fazer ali, a tracejar, e Deus começa a moldar, e Deus começa a dar forma a este corpo. Bendito seja Deus. E quando ele já está quase que no seu formato inicial, já existe ali na prancheta de Deus um projeto que começa a criar forma. Deus começa a juntar estes elementos, e ele começa a formar sistemas, e ele começa a formar, por exemplo, o sistema ósseo, e neste sistema ósseo ele coloca tudo aquilo que você precisa para se sustentar, para se locomover, para ficar em pé, para ir para lá, para voltar para cá. Ele coloca ali nesse sistema ósseo, mas de repente ele diz: não, eu vou começar agora a fazer o sistema muscular, e Deus começa a fazer cada músculo do seu corpo, e ele vai fazendo um, e formando na sua mão divina e gloriosa, e formando como ele quer, e de repente ele já tem 605 músculos, e isso é tudo que tem no seu corpo. Bendito seja Deus. Aí ele passa a criar um sistema que a ciência chama de sistema circulatório, e ele cria ali um órgão no formato parecendo assim uma maçã, e ele coloca bem no peito deste homem e diz: isso aqui vai ser o coração, e isso aqui vai ser a mola propulsora que vai fazer este homem se expressar como ser vivente. Bendito seja Deus. E ele começa a criar cada veia, e estas veias vão permeando o corpo aqui da cabeça até lá no pé,
e ele começa a fazer veias que têm uma dimensão maior, e depois veias com uma dimensão menor, e ele chama isso de artéria, e depois ele cria outros vasos sanguíneos, e permeia todo o homem, e de repente ele começa a despejar o líquido chamado sangue, nestas veias e artérias, e elas vão percorrendo todo o corpo, e isto é para dar vida a este homem, vida natural, vida biológica. Aleluia, bendito seja Deus. Mas aí ele disse: não, vou criar um outro sistema, e chamou este sistema agora de sistema respiratório. E é quando ele cria aqui os seus pulmões, a traqueia, a faringe, a laringe, estes órgãos que estão formando o seu sistema respiratório. E este sistema também começa a levar, a captar o oxigênio aqui fora, levar para dentro do seu corpo, e esse sangue começa a girar através deste oxigênio, e vai alimentando cada pedacinho desse corpo. E de repente ele diz: agora eu vou dar um sopro nas narinas deste homem que eu criei. Bendito seja Deus. E quando ele sopra, ele cria duas coisas e coloca neste corpo. A primeira coisa é o que nós chamamos de alma, ou corpo psicológico dentro do seu próprio corpo. Mas ele cria também o espírito, e isso aí já é algo que está muito acima do que eu estou lhes transmitindo esta noite. Mas ele coloca lá dentro, e o homem então é feito alma vivente, semelhança de Deus, aparência de Deus, formato de Deus, sentimento de Deus, sede de Deus, coisa de Deus dentro dele. Isto é o corpo que ele coloca em você. Ah, meus irmãos amados, e Deus começou então a andar com este homem no jardim do Éden. O homem se levanta, o homem se comunica, o homem fala diferente de todos os outros animais. O homem é de uma perfeição extraordinária, e este homem começa a andar com Deus. E Deus começa a amar este homem. E Deus ama tanto que todos os dias Deus vai lá visitar este homem. Queridos, mas tudo aquilo que é amado por Deus é odiado pelo inimigo. E o inimigo começa de repente a se levantar contra este homem. E ele começa a formar astúcias, e ele começa a formar armadilhas, e ele vai começando a pesquisar este homem, e ele começa a mapear este homem, principalmente no seu lado psicológico, no seu lado espiritual, e ele começa a pesquisar este homem. E de repente, aquele projeto que Deus criou, o inimigo tem uma cópia quase idêntica, e ele também conhece todo o homem. E é aí que ele começa a fazer armadilhas para este homem. E quando um dia ele pega a primeira mulher desapercebida, perfeição em tudo, mas desapercebida, de repente ele começa a conversar com ela. Ele se apodera da serpente e começa a falar com aquela mulher. E até então, meus irmãos amados, eu creio piamente que a forma única de comunicação através da fala era do homem. Mas de repente uma serpente também fala. E isto é uma imitação do inimigo. E ela começa a falar com aquela mulher. E ela engana a mulher. E o homem cai. E este corpo que Deus criou com tanta perfeição, agora começa a conhecer coisas que não era para ele conhecer. Ele conhece a possibilidade do seu fim. Ele começa a possibilidade de se degenerar. Ele começa a conhecer a possibilidade de envelhecer. Ele começa a ter a possibilidade de ir perdendo as suas energias ao longo do tempo. E ele começa a ser vulnerável ao tempo. Ele começa a ser vulnerável ao clima. Ele começa a ser vulnerável à alimentação. Ele começa a perder energias. E ele começa a perder também todos os princípios ativos que Deus havia colocado nele. Mas o Senhor Deus ama este homem. Ele ama você. Ele ama a cada um de nós. E então Deus começa a traçar o seu plano alternativo de mandar o Adão perfeito, o segundo Adão, para morrer na cruz do Calvário. E lá na cruz do Calvário poder resgatar este corpo outra vez para pertencer a Deus. E a Bíblia diz que agora nós não somos mais nossos,
porque Jesus nos comprou uma segunda vez, e nós agora somos propriedade dele, e ele quer que nós o adoremos, e que nós glorifiquemos a Deus através desse corpo. O seu corpo, o nosso corpo foi criado para a glória de Deus. Talvez de todos os escritores da Bíblia, o que mais nos chama a atenção para o fator corpo é o apóstolo São Paulo. Ele chega a dizer que o nosso corpo é membro de Cristo Jesus. Ele diz: não sabeis vós que o vosso corpo é membro de Cristo? Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluia! Outra vez ele diz assim: o nosso corpo é um corpo diferente do corpo terrestre, porque a glória do corpo terrestre é uma e a glória do corpo celeste é outra. Bendito seja Deus. Ele estava dizendo que este corpo que nós possuímos, embora seja material, Deus tem o poder de revesti-lo de uma coisa imaterial e torná-lo eterno. Bendito seja Deus. E ele então chama a atenção para a glória do corpo mortal, mas ele chama também a atenção para a glória do corpo imortal, o corpo que o crente em Cristo vai receber quando ressurgir dentre os mortos, ou quando for transformado para subir no arrebatamento da igreja. Aleluia! O apóstolo São Paulo diz que o seu corpo é lugar de manifestação da glória de Deus. Ele diz assim: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. O apóstolo São Paulo, ele diz que é no nosso corpo que nós carregamos as marcas do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E eu estou a dizer a você, você que é crente em Jesus, nós também trazemos as marcas de Jesus Cristo no nosso corpo. Trazemos na nossa postura, trazemos no nosso comportamento, trazemos nas nossas palavras, nas nossas conversações, trazemos nas nossas atitudes, trazemos nos nossos gestos, trazemos nas nossas ações, e trazemos inclusive aqui hoje à noite, quando nós nos reunimos para glorificar a Jesus. Isso é marca dele. Aleluia! O apóstolo São Paulo, ele também diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele diz assim, aos 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele está afirmando que nós precisamos saber disso. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E a grande convocação esta noite é para que este corpo glorifique a Deus. E nós nos perguntamos como glorificar a Deus. Em primeiro lugar, a gente glorifica a Deus tributando louvores a Ele. Diz o salmista no Salmo 50, versículo 23: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho exaltar-se-á na presença de Deus. Bendito seja o Senhor. Meus irmãos amados, quando nós tributamos louvores a Deus, nós estamos glorificando a Ele através do nosso corpo. O salmista ainda diz: louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Quando você glorifica a Jesus, quando você exalta o nome do Senhor através do louvor, quando você canta um hino de adoração a Deus, você está glorificando o nome dEle. Aleluia, aleluia. Mas nós também glorificamos a Deus prostrando-nos diante da sua face.
O salmista ainda diz: todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Olhe, quando você se ajoelha para orar, você está glorificando a Deus. Você não pode se ajoelhar diante de qualquer Deus. Você não pode se ajoelhar diante de homem nenhum. Você não pode se ajoelhar diante de ídolos feitos pelas mãos humanas. Mas quando você se ajoelha diante do Deus vivo e verdadeiro, você está glorificando a Ele. Você está glorificando a Ele. Aleluia. Quando você divulga os feitos de Deus, quando você testemunha do que Deus faz, você está glorificando a Deus. Olha o que escreve o evangelista Marcos: e levantando-se, tomou logo o seu leito e saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa acontecer. E o que era isso? Um milagre que Jesus realizou. Quando você glorifica a Jesus pelos milagres que Ele faz, você está glorificando a Deus. Aleluia, bendito seja o santo nome do Senhor. Você glorifica a Deus ofertando na sua casa. Olha só o que o profeta Isaías diz: todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Bendito seja Deus. Quando você exalta o nome de Jesus, você está glorificando a Deus. Aleluia. Pai, glorifica o teu nome. Foi um pedido de Jesus para Deus. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, Ele quer ser glorificado. Ele quer ser glorificado na hora que Ele te dá um livramento. E você sabe que Jesus tem te dado muitos livramentos. Ele quer ser glorificado nessa hora. Quando Deus te concede um livramento, Ele quer que a tua boca se abra em exaltação ao nome dEle. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia, bendito seja Deus. Ele quer ser glorificado pelos vivos e não pelos mortos. Há pessoas que não glorificam a Jesus porque acham que não está na hora. Irmãos, Deus quer ser glorificado pelos que estão vivos. Olha só o que o profeta diz: porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Então glorificar é para nós que estamos vivos, para nós que estamos respirando, para nós que temos vida e vida em abundância. Esse é um papel para cada crente em Jesus: glorificar a Jesus. Ele quer ser glorificado pela natureza, Ele quer ser glorificado pelos que anunciam boas novas. Deus quer ser glorificado no nosso corpo. Queridos, Deus dá-nos experiências extraordinárias através desse corpo. Às vezes a experiência que Ele nos dá é permitindo que esse corpo fique enfermo. Permitindo que uma enfermidade te apanhe. É assim que Deus quer nos ensinar alguma coisa através do corpo. Não foi assim que Ele fez com Jó? Foi. Permitiu que a enfermidade chegasse a ele. E Jó ficou leproso. E diz a Bíblia que as feridas eram tão coceirentas e tão terríveis, que ele pegava um caco de telha e começava a se coçar. Ele não podia andar no meio da sociedade. Feridas terríveis no corpo dele. O inimigo disse: deixa logo eu cortar o fio da existência. Deus disse: não, o corpo tu pode tocar, mas há algo nele que tu não vais tocar. Eu quero restaurar o corpo dele. Eu vou restaurar o corpo dele. Eu tenho o corpo dele para uma tarefa especial. Eu tenho o corpo dele para um momento glorioso. Aleluia. Sabe por que eu estou dizendo isso a você? Porque você às vezes é vítima da enfermidade. E você fica preocupada. E você chora. E você se lamenta.
e diz: meu Deus, até quando eu vou sofrer? Até quando, Senhor, eu vou suportar? Jesus está permitindo isso só para te dar um grande exemplo de vida, uma experiência nova. Porque o teu corpo é dele, e ele o fez com todo o carinho, e ele sabe que tu está usando o teu corpo para glorificar o nome dele, e ele vai fazer esse teu corpo sadio e são para um momento especial da tua vida. Aleluia. Um dia chegaram a dizer ao grande profeta Jó: dá cabo dessa tua vida, não tem sentido mais tu viveres assim. Quantas vezes, irmã Domicília, a gente pensa isso? Não tem mais sentido viver assim. Para que tanto sofrimento, tanta limitação? Disseram isso a Jó: dá cabo da tua vida, não tem sentido mais tu viver assim, amaldiçoa esse teu Deus. Ele ergue a sua voz e diz: não posso fazer isso. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se manifestará. E quando ele se manifestar, essa lepra vai embora e ele sarará o meu corpo, porque é dele. Os amigos foram embora, a família morreu, os filhos foram para a cova, não puderam mais glorificar a Deus. A esposa se comportou como uma pessoa sem juízo, mas ele está lá esperando. E um dia, Ale me canta lá, oh larachendeminaya, ele está no leito, a sua casa em silêncio. De repente ele começa a ver o seu corpo mudar completamente. Ele não é de Jó, ele não é dos amigos de Jó, ele não é da família de Jó, ele é de Deus. E ele começa a sentir, as feridas vão embora, ele não precisa mais dos cacos de telha. O odor mau desaparece e chega um cheiro agradável. Não ficam cicatrizes, não ficam marcas,